Vamos lá então, dando sequência a mais um Ponto de Negócios. Estamos aqui, Anderson, com um convidado muito especial. Hoje a gente está aqui com o Cássio. O Cássio foi uma figura, que eu vou te dizer assim, foi uma figura muito interessante de conhecer. Abriu muito a minha cabeça sobre como os veículos estão se posicionando no mercado. Perfeito. Os veículos não, né? Vocês. Acho que tem uma... porque tipo, a gente vai em vários, né? A gente conversa com várias pontas de veículo. A gente tem cliente veículo dentro da agência. Então, assim, foi uma surpresa muito grata conversar com o Cássio, né? No pré-encontro que a gente teve, foi muito interessante. Tanto a tua percepção, quanto as tuas perguntas. As perguntas são muito boas. Peculiares. As perguntas são diferenciadas, as perguntas são muito boas. E é um cara que tem muito conhecimento. Muito conhecimento. Muito conhecimento de uma coisa que eu acho extremamente essencial hoje. Que a figura do Cássio, ela traz uma coisa que a gente tem muito na cultura da agência, da minha agência, que é o nexismo. Não é o cara ser extremamente especializado nisso ou naquilo, mas ele achar nexo entre várias ferramentas, entre vários fatores, entre vários elementos, e este nexo encontrado gerar o resultado. É muito legal, Anderson, você fazer essa breve pegada e conversa aqui com o Cássio, mas deixa eu apresentar ele um pouquinho. Ele é o nosso head do Grupo RIC, do digital. É o menino do digital. Realmente é uma pessoa muito carismática, nova, de fácil convívio e de uma inteligência assim ímpar, com uma criatividade absoluta. Então, é muito bom trabalhar contigo. Vou deixar um pouquinho para você aí falar. É um cara que está nos visitando aqui hoje em Londrina, fez todo um tour aí no Paraná, passou por Cascavel segunda, terça estava em Curitiba, quarta estava em Maringá, quinta e sexta aqui em Londrina. Então o cara viaja demais. Mas contigo aí, Cássio, para falar um pouquinho conosco aqui, nós vamos falar realmente sobre negócios, vamos conduzir, mas eu deixo aberto aí a palavra para você se apresentar. Fala aí, meu amigo. Pessoal. Muito obrigado aí pelas apresentações, fico feliz em ouvir tudo isso. Vindo de você, Taborda, que eu já admiro, conheço de mercado. Vindo de você, Anderson, que a gente bateu um bom papo, né? Quando a gente se conheceu, várias ideias. Muitas ideias criativas até, né? A gente deu uma viajada lá, mas saiu coisas boas até, né? Cases pra gente levar para os nossos clientes. Pessoal, eu trabalho no Grupo RIC tem 2 anos, foi minha primeira experiência profissional, por sinal. Comecei no Grupo RIC com 14 anos como menor aprendiz e tive uma experiência sempre em veículos de comunicação, né? E falar do digital é um pouquinho complexo, porque é um produto meio que novo para os veículos, né? Os veículos estão se adaptando, isso como o Anderson comentou aqui no início do nosso podcast, ele falou que os veículos estão cada vez mais buscando inovação dentro do universo digital, porque a gente precisa ser completo no que a gente vai entregar para os nossos clientes hoje, né? O digital ele tem alguns insights bacanas, mas ele não é o principal produto hoje, não. Eu ainda acho que a TV e a rádio eles são muito relevantes e a gente vê algumas movimentações de mudança hoje, né? Veio aquele boom do digital, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, até o próprio TikTok. Mas a gente vê que tem clientes que eram muito ativos, tiraram verbas dos produtos Office, veículos Office, e estão voltando para esses veículos porque não adianta só fazer o digital. O digital ele é um complemento dessa mídia, né? Ele está na mão, ele está na palma da mão das pessoas, mas cada vez mais você tem que entrar, na minha opinião, né? Obviamente, né? Você tem que entrar dentro do conteúdo de uma forma mais sutil, porque tá um pouquinho, não quero usar muito esse termo, mas está um pouquinho poluído, né? O universo digital. Então é um desafio assim que eu vejo, né? Todos os veículos passando, todos os veículos se adaptando, criando soluções, criando uma identidade, uma notoriedade dentro do universo digital. E fazer parte desse projeto aqui do Grupo RIC, como você mesmo comentou aqui no início, Anderson, o Grupo RIC ele tem buscado muita inovação no universo digital, tá? Obviamente que eu vou puxar a sardinha um pouco para o nosso lado, né? Não vou deixar de puxar, mas confesso que não vejo hoje nenhum grupo a nível estadual e a nível nacional que trabalha com tantos produtos digitais e conseguem gerar resultado para o cliente e também conseguem atrelar esses produtos digitais em pacotes que vão com TV, com rádio e com o próprio impresso que a gente também tem aqui no grupo, né? Então, acho que é um grande desafio, a gente tem buscado cada vez mais e tem acertado cada vez mais com os nossos clientes e temos uma infinidade de produtos aí que a gente vai comentar no podcast, que são coisas boas, novas e que a gente foi pioneiro no mercado.
Quando a gente procurou um parceiro para fazer essa iniciativa, quando a gente sugeriu um parceiro para fazer essa iniciativa, eu não pensei em outro grupo que senão vocês. Ok. Né? Acho que foi uma questão muito assim de entender o quanto o grupo queria criar a convergência. Quem que seria o parceiro que faria o ponto de negócio com a gente? Tipo assim, para quem que eu vou levar essa ideia? Com quem que eu falo? Aí a gente conheceu a Cleo, eu conheci a Cleo, né? Quem não a conhecia na agência era eu, todo mundo já conhecia. Eu conheci a Cleo, e a hora que a Cleo falou comigo lá por 10 minutos, eu falei assim, Cleo, eu tenho um projeto na gaveta e eu quero falar com vocês. Porque eu entendo que o Grupo RIC, agora nesse novo formato, com a PAN e tudo mais, eu acho que é o grupo que melhor entendeu convergência de mídia na atualidade, né? Eu acho que foi o grupo que melhor conseguiu somar a natureza de ambos, tanto do digital quanto do off, né? Tanto on quanto off. Eu acho que essa convergência está muito bem feita aqui, né? E como você falou, assim, o off, ele sempre prezou muito por ser um bom produtor de conteudistas, né? Tem muito conteúdo bom no offline, muito conteúdo pensado no offline, muito conteúdo muito bem desenhado. As segmentações de mercado são muito claras, as segmentações de com quem cada programa fala é muito claro, a persona de cada programa é muito bem estabelecida, e isso gera ali dentro do offline uma qualidade de conteúdo muito boa, né? E o digital, a gente fala bastante de conteúdo no digital, mas cada vez mais ele está sendo caracterizado pela agressividade. Perfeito. Né? Então, assim, ele é muito caracterizado pela agressividade, porque o tempo de retenção no digital, ele é muito pequeno, né? Um anúncio muito bem assistido, você vai ter um aproveitamento ali de 3 a 7 segundos, mais ou menos. Né? Não existe no digital a cultura de sentar e ficar e consumir o conteúdo. É isso que eu quero dizer. Né? No digital não há cultura de consumir tanto o conteúdo, a não ser que você tenha muito apreço por quem você está seguindo, vendo ou assistindo. Diferente do offline, onde primeiro você pensa um conteúdo muito bom, você pensa um programa muito bom, você pensa uma pauta muito boa, e você começa a trazer, antes de tudo, um conteúdo de muita qualidade. E depois disso você tem a proposta de venda. Eu acho que a ordem como as coisas acontecem no offline é muito mais madura, né? E os novos veículos, né? Porque redes sociais são novos veículos. São os novos veículos. Né? Digital que é novo. E não é novo. Não é novo. Não é novo. Exato. Digital que é novo e não é novo, né? Esses dias eu estava assistindo um depoimento de um cara que trabalhou no digital como criador de conteúdo. Ele virou para a câmera e falou assim, eu preciso parar um pouco porque eu estou fazendo isso há 25 anos. Eu olhei e falei assim, nossa, é quase o mesmo tempo pelo qual meu pai se aposentou. Meu pai se aposentou com 33 anos de serviço, o cara está há 25 anos trabalhando online. Então, assim, essa caracterização das novas mídias, dos novos veículos, ela já não é tão nova. Não é tão Já nova. não é tão nova, Perfeito. né? O digital hoje, ele é padrão. E eu vejo que muito empresário não acompanhou isso. Eu vejo que tem muito empresário que fala assim, eu preciso estar nisso porque isso é o novo. E é aquilo que a gente já vem conversando. O digital não é o novo. O digital é o que existe. Ele já existe. Ele já está aqui. E aí a grande chave de sucesso, de comunicação, de posicionamento de mercado, eu acredito muito nesses caminhos que convergem. Né, da gente pegar o melhor do offline, pegar o melhor do digital e criar convergência nisso daí. Unidos, né? Unidos. É a mesma coisa que você falasse que não existe o digital e o offline, existe mídia. Existe mídia. Existe mídia. E eu acredito que hoje o empresário de maior sucesso vai ser aquele que vai conseguir transitar entre as mídias, se adaptando à linguagem de cada uma, se adaptando à natureza de cada uma, mas entendendo que ele está comunicando. Perfeito. Fazer ações que casam entre elas e não que se excluem. Se exclui, certo. Cássio, você falou muito aqui sobre uma questão do offline. Que offline é muito forte, né? Que você acredita muito nisso. Como que você explica e qual que é a tua observação em relação às grandes empresas do meio digital estarem anunciando no offline, estarem anunciando na TV, né?
Taborda, você foi certeiro agora no comentário, porque esse é o case que a gente sempre traz, explicando, posso até falar os nomes aqui, né? O Google, Perfeito. o Facebook, o próprio Isso. Instagram, são meios digitais e hoje eles estão em quase todas as emissoras com conteúdo, com comercial, né? E assim, a gente, no digital, a gente consegue mensurar alguns dados que o off não traz, né? E isso é uma das vantagens que eu vejo no digital. Perfeito. Obviamente que com o futuro, com as inovações, a gente vai conseguir ter essas mensurações na TV e no rádio também. Um case disso é a TV Conectada, acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. A TV Conectada já traz alguns dados do universo digital para a TV off, né? E isso que o Taborda falou foi certeiro mesmo, porque a gente vê grandes anunciantes, grandes veículos digitais, mídias digitais, que nem vocês comentaram aqui, anunciando nas principais emissoras do Brasil. E tem estudos que mostram e comprovam que a partir de um anúncio dentro de um grande veículo, dentro de uma grande emissora, seja rádio, seja TV, a pesquisa por esses veículos, seja Facebook, Instagram, o próprio Google, TikTok. TikTok está patrocinando desde campeonato de futebol até campeonato gamer. Então ele está envolvido em todos os meios, aparecendo, está patrocinando reality shows. Então assim, a gente vê que esses meios digitais estão entrando com cotas personalizadas ou até com cotas tradicionais, que é o merchan ou o break, né? E a gente tem inúmeros resultados até do meio mensagem. O próprio Mark também traz esses estudos que quando esses anunciantes, que são os veículos digitais, anunciam nos veículos off, eles têm um crescimento de audiência, uma busca por isso. Então, é algo que a gente traz em vários pós-vendas que a gente já faz aqui com os nossos produtos off, que quando a gente atrela uma mídia digital junto com a TV e junto com o rádio, eu tenho um pico que eu não consigo alcançar no digital. Eu tenho um pico de interação, engajamento, né, que é a palavra do universo digital, mas eu tenho um pico de interação com aquela marca. Então, assim, é nítido isso, tá, pessoal? Não é papo de vendedor, não. Eu ainda, por trabalhar 100% no digital aqui no grupo, eu ainda acho que a TV e o rádio, eles são muito fortes. O crescimento de audiência de rádio, gente, ele por incrível que pareça, as pessoas estão escutando mais rádios. Tem várias pesquisas que mostram isso, né? E até um tempo atrás falaram que rádio iria acabar. Exato. E a gente vê, Taborda, muito bom você ter comentado isso, a gente vê que cada vez mais o Google está dentro das emissoras. Ele anuncia na Record a nível nacional, ele anuncia bastante. A gente vê que ele divulga uma campanha institucional para fortalecer a marca dele, ou uma ação específica, ou faz um patrocínio e um projeto especial, como eu falei do TikTok aqui. Mas é nítido para eles, e eles sentem isso, que eles conseguem ter uma notoriedade, uma credibilidade, uma busca, um engajamento, uma interação com a marca dele, que ele não consegue trazer por ele mesmo, por conta própria, que é estando dentro do meio digital. Eu sempre falo aqui, o Taborda traz muito isso para os clientes dele. É interessante você estar no digital, a gente consegue trazer e mensurar resultados dentro do universo digital para você, para a tua campanha. O investimento não é um investimento que, na teoria, ele é tão alto, né? Porque é um investimento um pouco mais acessível. Mas quando você traz uma rádio, uma Jovem Pan News, junto com uma Record, com uma RIC TV, numa campanha digital, onde eu uso o nosso apresentador para fazer um merchan na TV, mas também faço um merchan digital dentro das nossas redes sociais, eu tenho um resultado infinitamente melhor e maior. Então, isso que você falou, Taborda, foi certeiro mesmo, porque é o exemplo. Porque se o Google fosse sozinho relevante e alcançasse o que ele precisasse, ele não estaria dentro de um produto off como TV ou como rádio. E eles não fazem só TV, não. Eles fazem rádio, eles estão dentro de podcasts, eles fazem ações. O Google, para quem não sabe, tem a nuvem dele, né? Então, eles anunciam muito a nuvem deles dentro de alguns podcasts, já vi alguns casezinhos legais, mas ele está sempre atrelado a algum produto off nas campanhas que eles fazem, campanhas anuais, campanhas pontuais também. Então, isso que você falou, Taborda, é o exemplo clássico. Se ele fosse tão bom sozinho, obviamente que o digital traz um bom resultado e conseguimos mensurar vários resultados legais com o digital. Mas é muito importante, eu vejo que é muito importante estar atrelado à TV, estar atrelado à rádio, e em muitos casos até o impresso, sabia? Até o impresso. Em grandes metrópoles, e eu acho isso maravilhoso, eu acho isso muito legal. Em capitais, tipo, quando eu vou para Curitiba, por exemplo, eu acho muito legal que você tem ações da Netflix em ponto de ônibus.
Eu acho isso sensacional. Divulgando a série nova. Divulgando a né? série nova. Em São Paulo, então, é Aham. maravilhoso. Você dá uma passeada em alguma avenida em São Paulo, você vê outdoors da Netflix, você vê outdoors da Google Play, você vê a HBO fazendo muitas ações de ativação em shoppings nas grandes cidades. Eu acho isso aí muito legal. Você falou do Ponto TikTok. de ônibus, eles estão plotando ponto de ônibus. Eu acho maravilhoso. Com a cor da isso. marca. Com a cor da marca. Até internas de ônibus, muitas vezes eu já vi alguns aplicativos fazerem. E você falou do TikTok, eu lembro da PicPay. Eu lembro da PicPay pegando e anunciando em vários programas de domingo a solução de pagamento, né? O que eu vejo é assim, houve um período em que o digital ele era muito nebuloso. Ele era muito nebuloso de ser quase que um produto de nicho. O digital é coisa que a minha neta mexe, que a minha filha mexe, isso é coisa de gente nova. Para trazer o digital para a vida comum, para o cotidiano, o que o digital teve que fazer? Ir para a rádio e TV. E a partir desse momento, ele deixou de ser o produto 100% místico, nichado por uma questão etária, e daí ele passa a ser um produto de todos. Democratizar o digital passa pelo offline. Se o offline, Só o offline consegue. Só o offline consegue democratizar. Só. É a mídia mais democrática nesse sentido, porque é a real mídia que atesta a legitimidade de um produto na vida real, né? Eu vejo muito isso. Então, assim, para o Google passar segurança e ninguém se sentir, como que eu posso dizer assim, para ninguém se sentir, para o Google passar uma segurança, para ninguém se sentir intimidado por ele ser um produto gigante, uma gigante digital, gigante da tecnologia, porque eu não vou saber mexer nisso, não é? Para onde que eu tenho que ir? Para o veículo mais democrático. Perfeito. Show de bola. Uma coisa que nós falamos aqui foi questão de métricas, né? Quando nós falamos que assim é o grande calo na realidade do offline, é a metrificação. Que o digital ele faz isso com excelência. Porém, nós já falamos de um produto exclusivo do Grupo RIC no Paraná, que ninguém tem. Você já sabe, Anderson, qual é. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto em específico, porque nós já estamos comercializando e o nosso cliente já está tendo resultado com isso, tá? Você sabe qual é, Anderson? Eu sei qual é e eu vou te dizer que é um produto que me impressiona. Me impressionou da primeira vez que a gente conversou, me impressionou da segunda vez que a gente conversou. Aí quando o Cássio foi lá na agência ontem e mostrou mais coisa do produto, eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer. Preciso fazer. É o cara do digital. Eu preciso fazer. A gente precisa trazer isso para agora. Mas eu achei impressionante. Tá. Eu acho que é um produto que, meu Deus. Pessoal, se liga agora que nós vamos falar sobre TV conectada. Esse é um produto excelente, exclusividade do Grupo RIC. Vamos lá, Cássio. O que é TV conectada? E o que precisa ter para ter campanhas na TV conectada? Perfeito. A TV conectada, Taborda, ainda bem que você lembrou aqui, porque é um produto um pouquinho louco no mercado, né? As agências estão adorando bastante, os clientes estão adorando bastante. A TV conectada, Taborda, nada mais é que uma impressão de banner com interação via controle remoto do telespectador. Então eu posso entregar essa impressão em banner dentro da nossa programação ao vivo para esse telespectador que está assistindo a nossa grade, e ele pode interagir com essa publicidade. Como que iniciou isso aqui no Brasil, né? Lá fora já tinha alguns veículos que trabalhavam com isso, principalmente nos Estados Unidos. Em 2016, o Brasil teve um movimento de encerrar o sinal analógico do ar e mudar para o sinal digital. E a partir daí se cria novas tecnologias, novas startups. O brasileiro é muito criativo, então ele consegue fazer boas coisas. E se criou a TV Conectada, né? Um parceiro nosso que a gente tem orgulho em falar deles, que é o Zidia, lá de Santa Catarina. Um abraço para o Bruno, parceiraço nosso. A gente tem essa mídia, essa parceria e essa mídia uns 2 anos aqui no Grupo RIC. E hoje é um dos principais produtos digitais que a gente vende com o time comercial, que a gente leva para o mercado com o time comercial. E ele é um pouquinho engraçado porque não é só cliente que compra, não. Tem agência que compra também, porque a gente tem alguns modelinhos ali de enquetes e pesquisas, e eu já vou falar para vocês. Então a gente consegue atingir públicos que a gente não atingia. Como que funciona a TV conectada? Vou entrar um pouquinho na parte técnica, né?
Isso é legal. Isso para entender um pouco como que funciona a questão da TV conectada. Perfeito, perfeito. Em 2016, a gente viu que quase todas as emissoras, o governo também fez uma campanha de comunicar à população brasileira que se você não tivesse uma Smart TV, você ia acabar perdendo. A partir de 2017, eles começaram a fazer essa mudança. Em 2023, ano passado, se encerrou no Brasil o sinal analógico. Hoje é só o sinal digital que a gente recebe. É um sinal que a gente não consegue ver no ar, né? Porque ele é muito... Ele é invisível, vamos pensar assim, e ele é muito tecnológico. Então, teve toda essa mudança do sinal analógico pro digital. A gente tem, acho que se eu não me engano, no Nordeste, 2 regiões que ainda recebem sinal analógico, mas esse ano se encerra também para eles. É uma iniciativa do próprio governo. O sinal digital ele melhora a qualidade, tá, pessoal? Então saímos do analógico, fomos para o universo digital. Isso também afeta em várias cadeias e a gente recebe um sinal com mais qualidade. A gente percebia que quando tinha um sinal analógico, tinha uma chuva forte na região, o sinal ele tinha um pouco de quebra. Não prometo que o sinal digital não vai ter essa quebra, mas evita muito mais isso. É com muito mais qualidade, uma infraestrutura que chega a ser um pouco mais barata também, porque eu não preciso de tanta infra para entregar esse sinal analógico. Como no digital eu tenho a internet, é muito mais fácil, eu consigo dar velocidade para essa entrega do sinal. Essa é uma parte um pouco mais técnica, né? E com isso teve todas essas mudanças, né? A gente fechou essa parceria, tem uns 2 anos, com uns meninos lá de Santa Catarina. E a gente consegue... Basicamente, a gente coloca o modem em todas as nossas antenas no estado. E esse modem, em frações de segundos, capta no ar o sinal digital da região e entrega para essas pessoas da região uma publicidade em banner, tá? Dentro da TV, tá? Dentro da maior tela que a pessoa tem na casa. Posso falar que é uma mídia programática entregue na TV Taborda, aberta? Perfeito. É isso mesmo. Taborda já resumiu bem aqui, é mais ou menos isso. Então, a gente teve essa mudança, essa tecnologia nova. Eu só entrego essa publicidade para quem tem uma Smart TV que esteja conectada à internet. Por ela estar conectada à internet, eu tenho o IP daquele produto, né? Hoje, para quem não sabe, obviamente que o smartphone é a principal tela das pessoas em casa e no dia a dia delas, mas a segunda principal tela é a TV, e a TV ela tem uma vantagem que ela é a maior tela, né? Então, E a tela mais cultural, né? Exatamente. É a tela mais que você tem mais apego. É a tela que você chega em casa depois de um trabalho cansativo e um dia cansativo, dia corrido, senta com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com a tua mãe, com o teu pai, e tem aquele momento que, por mais que seja um momento rápido, é um momento que reflete um pouco do dia a dia da população, né? O celular, ele tirou isso. O celular, ele distanciou essas relações. Ele é muito mais um contato que preciso falar com o Taborda, mando um WhatsApp para ele, né? Não é o mesmo exemplo da gente estar aqui olhando para o outro, conversando com o outro pessoalmente. Então, por isso que eu falei lá, a gente volta no início do podcast, né? A TV, gente, ela é um baita de um produto. Porque só ela consegue entregar esse formato de as pessoas estarem juntas no mesmo tempo, apreciando o jantar e assistindo o jornal. Mais ou menos esse case, né? O smartphone, ele faz isso, só que de uma forma mais online. A TV não. A TV, ela é uma mídia coletiva, né? Exato. Você consegue desfrutar dela no coletivo, né? Quando você vai no restaurante, tá passando o Uma jornal TV, no almoço lá, falar, todo tá mundo acontecendo. você já percebeu que todo mundo tá vendo? É um momento que você consegue chamar a atenção de todo mundo. Exato. ali. Não todo mundo mexendo no celular no Exatamente, almoço. todo mundo tá né? vendo, todo mundo tá prestando atenção, meio Assistindo. que para, né? Tem Gente, uma só a TV e o rádio sacralidade faz isso. disso. Só a TV e o rádio conseguem fazer isso. De verdade mesmo. Por isso que o Taborda foi certeiro ali também em outro comentário, que ele falou que existiam pesquisas que a audiência de rádio, o rádio ia assumir. Pelo contrário, só cresce, porque as pessoas cada vez mais elas perceberam que, ainda mais pós-pandemia, né? Elas querem ter essas totalmente. relações, né? Mas é aquele negócio, né? Estão matando o rádio desde Faz tempo, 65, né? Taborda né? Desde 1960 alguma coisa. Eu tão nasci em matando o rádio. 83, então 83, 95 pelo menos eu já escutava isso. Já escutava, Taborda? A gente teve uma era no digital que era muito engraçada. Eu digo engraçada assim porque ela era radicalista, né? Ela era radical. Falava assim, a TV vai fechar. A TV vai fechar, o rádio vai tudo fechar. E aí surgiram alguns estudiosos franceses, isso aí foi muito legal, que daí os caras reimaginaram o cenário. Porque daí o que a gente viu foi o seguinte, ninguém fechou. O que a gente fez foi uma mudança de relacionamento com o aparelho, com a dinâmica do negócio, né?
Então, assim, e daí quando a gente tem uma coisa como a TV conectada, a gente vê que é um entendimento desse novo relacionamento. Então, tipo assim, quando eu consigo imprimir é aparecer, né? A impressão na linguagem digital é aparecer, né? Quando você digita algo no Google e você vê ali os patrocinados com o primeiro, eles estão imprimindo os anúncios, né? E se você recebe... Aparecendo. Aparecendo, né? Então, se você recebe aí relatório da sua agência, normalmente a agência vai te dar uma métrica que são impressões. Muita agência chega lá no final do mês, manda o relatório para o cliente e fala assim, você teve 1000 impressões. Aí a pessoa fala, quer dizer o quê? Cadê as impressões? Cadê? Impressão do quê? A pessoa falou alguma coisa de mim? A pessoa teve uma impressão do meu negócio? Não. Imprimiu? Então, essa métrica de imprimir ou impressões é a métrica de view, né? Quantas vezes foi mostrado e quantas vezes foi visto. Né? Isso aí é muito legal. Né? E uma coisa que me chamou muito a atenção nisso é o grau de segmentação que você consegue ter nesse tipo de mídia, que na é uma TV coisa conectada. na TV conectada, que para nós de performance, aí quando a gente fala de performance, a gente não está falando nem de digital nem de off, a gente está falando de vender, de fazer resultado, né? Para nós de performance, a segmentação define muito a qualidade daquilo que a gente vai ter enquanto campanha. Quanto melhor meu grau de segmentação, melhor a minha campanha. Quanto melhor o meu grau de segmentação, mais assertiva é a minha campanha. Né? Então, a segmentação que a TV conectada proporciona, eu achei extremamente interessante. É muito interessante e a gente tem vários cases legais aqui, vou comentar alguns com vocês, porque você pode fazer essa impressão, que é aparecer na tela na TV do telespectador, da pessoa, e você pode regionalizar isso a nível cidade. Então eu posso, por exemplo, no norte de Londrina eu trabalhar ao mesmo tempo, né, essa campanha está rodando, mas no norte de Londrina eu posso trabalhar uma comunicação, falar de uma loja específica, do endereço, de uma promoção dessa loja específica, e no sul eu posso fazer a mesma coisa para outra loja, ao mesmo tempo. Então eu consigo segmentar o nosso produto off, que é o nosso principal produto aqui no grupo, que é a TV, de uma forma bem inteligente. Fora isso, gente, a gente consegue também fazer pesquisas. Então eu uso isso para o meu editorial, para você ter uma noção. Então a gente tem algumas parcerias aqui com as redações, que em alguns casos a redação precisa entender o que a população quer de conteúdo, perguntar se a população está gostando daquele conteúdo, a população local, a população estadual. Quando eu falo segmentar, meninos, eu posso segmentar isso a nível cidade, eu posso segmentar essa entrega de pesquisa a nível região da cidade, a nível estado. Então eu consigo trabalhar pesquisas ao mesmo tempo, consigo trabalhar campanhas ao mesmo tempo, isso de uma forma bem segmentada. O mais doido de tudo, por conta dessa tecnologia lá que a gente comentou, a parte mais técnica, que não vem ao caso a gente entrar nisso, o mais doido de tudo isso, gente, é que a pessoa pode interagir com o controle remoto. Então, assim, minha mãe, eu trago o exemplo da minha mãe sempre para os clientes, para as agências, tá? Minha mãe me impressionou muito, porque minha mãe, ela tem 68 anos, vai fazer 69 esse ano, e a dona Ana, beijão, dona Ana, amo você. A minha mãe, ela não mexia nada no digital. Ela só assistia TV, adorava assistir. Até um dia eu levei ela lá na Record, lá em Curitiba, e o Paulo Gomes estava lá, e o nosso apresentador do Cidade Alerta de Curitiba, e ele abraçou ela lá, tirou foto com ela, fez umas brincadeiras, e minha mãe virou fã dele lá e só assiste ele todos os dias. E quando ele não está no programa, ela não assiste, ela assiste quando ele está lá. E minha mãe era muito do off, era novelas, programas jornalísticos e tudo mais. E a dona Ana começou a entrar no universo digital. Ela começou a ter TikTok, ela fez o Instagram dela. Aí ela perdia a senha, pedia pra gente recuperar e ficava brava, porque daí você não quer ajudar a tua mãe, sabe? Aquela história de mãe. Você não quer fazer nada pra mim. Isso, não quer fazer nada pra mim. Você nunca faz nada. E quando ela recebeu a primeira vez uma impressão, e eu estava em casa nesse momento, dentro do Cidade, por sinal foi dentro do Cidade Alerta, lá de Curitiba, era uma campanha de um cliente nosso local, ela me perguntou se era da TV aquilo. Aí eu expliquei para ela brevemente, a gente tem feito esse trabalho mês a mês, dia a dia com os nossos apresentadores, a gente está cada vez mais educando os telespectadores a interagirem com as nossas pesquisas, porque é importante tanto para o nosso cliente, a gente faz pesquisa de mercado, mas também para nós, como programação, para a gente entregar um conteúdo mais assertivo para essas pessoas. E eu expliquei para ela brevemente, assim, ela já tinha TikTok, já tinha Facebook, Instagram, um monte de rede social, e daí, nas próximas que eu vi, ela interagiu com a campanha, sem me perguntar.
Porque é muito simples, né? Você recebeu a impressão em banner lá, você interage com a seta do controle remoto e com o enter do controle remoto. Então, assim, recebemos a impressão de banner aqui, os três, eu, você e o Taborda. Recebemos, ela vai ficar de 45 segundos a 1 minuto na tela, o primeiro formato de banner. Eu não interagi, mas vocês dois interagiram com essa publicidade. Por interagir com essa publicidade, eu abro uma segunda tela. Só que isso é sempre dentro da nossa programação ao vivo. Eu nunca vou entregar essa impressão, essa apresentação da campanha do nosso cliente, ou que seja uma campanha interna. Eu nunca vou entregar isso no break comercial ou dentro do merchan que a gente esteja fazendo com outro cliente. Por questões de coerência também, né? Eu não posso, o cliente está fazendo merchan com a gente, eu não vou entregar em cima do merchan dele. Então a gente tem todo esse cuidado para entregar sempre na nossa programação ao vivo. A gente também entrega nos nossos programas de final de semana, então pense que a gente pode fazer essa entrega de mídia dentro do RN Dia, a gente pode fazer dentro do BG, a gente pode fazer dentro do Ver Mais, a gente pode fazer dentro do CA, do Cidade Alerta, dentro do RIC Rural, dentro dos nossos realities. Então eu consigo, exemplo, a gente tem o Repaginando. Repaginando é um reality de sucesso, case de sucesso, a gente está indo para a 5ª temporada do reality, e o André Henning é um baita de um arquiteto apresentador, apresentador, e a gente tinha, é um reality, para quem não conhece, um reality que a gente reforma em 2 dias um cômodo da casa, e é muito, tiramos, é doido isso, tá? Tiramos, Rick sempre inovando, tiramos as pessoas da residência, elas ficam no hotel, em questão de 48 horas a gente entrega pronto o cômodo para ela, e contamos uma história, a gente seleciona essas histórias e tudo mais. A gente tinha um patrocinador, sempre tem na verdade, é um patrocinador que está com a gente desde o início do projeto, que é de tintas. Esse patrocinador, a gente conseguia entregar, no momento que o André Henning entregava a casa para as pessoas dentro do reality, a gente conseguia imprimir as impressões, isso para todas as praças que estão transmitindo o reality, a gente imprimia uma campanha institucional, o primeiro contato. A gente tem uns 6 formatos de banners ali, que é o primeiro contato, e o segundo sempre é o Max Page, que daí toma a tela toda da TV, né? A gente entregou para os telespectadores essa impressão, perguntando se ele tinha interesse em saber quais foram as cores, tonalidades de tintas que a gente tinha usado para pintar aquela casa. Reforma. Exatamente. Então a pessoa quer saber mais sobre as tintas que a gente usou para reformar essa casa? A pessoa clicava em Saiba Mais, aparecia ali, tinha a paleta de cores, tinha o preço da lata de tinta já, e tinha um QR Code que direcionava. E como eram mais opções, mais cores, a gente coloca tudo no mesmo material enquanto o programa está rolando ao vivo. Então isso é muito disruptivo, é muito novo. Sim. Porque eu trago uma informação, eu atrelo a publicidade dentro do meu conteúdo. Então, a pessoa gostou daquele cômodo. Esse episódio que eu tô falando era uma reforma de um quarto de criança. E eram 3 cores que a gente usou. E nessas 3 cores que a gente usou, a gente colocou lá o nome da cor, né? A paleta de cor, no caso, o código da cor, um QR Code embaixo de cada cor e o preço ali, preço sugerido, né? Dessas latas de tinta. Então, a gente foi muito assertivo. A gente conseguiu mostrar para o cliente, num pós-venda, toda a nossa audiência de TV, toda a nossa audiência de rádio com a divulgação. Revista também a gente usou para divulgar o reality. Mas no digital a gente foi um pouco mais profundamente, falando dentro desse episódio que a gente reformou o quarto da criança, as pessoas direcionaram a câmera do celular para o QR Code da cor verde porque tiveram mais interesse nessa cor. Então, é um dado que as agências ficam perguntando como que vocês fazem isso. É praticamente um mapa de calor na tela da TV. Exatamente. Você tem um mapa de calor, você tem um mapa de comportamento. E eu vou te dizer o seguinte, ô Cássio e Taborda. Isso, eu acho que comprova muito o que a gente vem conversando aqui, comprova muito nossas ideias no seguinte sentido. Isso é segmentação. Isso é segmentação, interatividade, isso é tudo que o digital trouxe, agora aliado a um veículo do off. Perfeito. E você vê que não foi traindo a natureza da TV que você fez isso. Pelo contrário, você teve uma inovação dentro do veículo. Né? Então você agregou, você tá agindo de forma inovadora dentro do veículo. E nesse inteirinho, quando a gente consegue ter este grau de segmentação que a gente tem nas campanhas de tráfego pago, porque tráfego pago é isso, é você apontar o teu anúncio para um nicho específico, né? E a partir desse nicho você colher ali um interessado, né? o lead, para que ele vire teu cliente. Mas o que a gente observa com isso é o seguinte,
a conversa não é mais sobre digital, não é mais sobre offline. A digital a conversa é sobre oportunidade de negócio. E ela vai morar nas pessoas, o sucesso da oportunidade de negócio, ela vai morar em você achar pessoas que consigam fazer essas ligações, né? E você ter um veículo que invista nisso, de chegar e falar assim, não, eu não me contento em entregar só o que eu entrego, eu vou entregar mais, eu vou modernizar meu processo, eu vou deixar o produto melhor, eu vou deixar o serviço melhor, até o ponto de uma TV conseguir ser segmentada, né? Uma pessoa ter ali na experiência de tela dela a oportunidade de responder uma enquete, de interagir, de dar dados e de receber dados de volta. Ou seja, as características que elas são tão prezadas no meio digital, no meio da performance, elas estão agora também com vocês. Perfeito. Né? Exatamente. E elas estando com vocês, o que o empresário tem que procurar agora são pessoas que consigam colocar todas essas oportunidades na mesa para ele. Para que ele consiga tomar decisões e que não demonize mais nada. Porque é um negócio muito engraçado que o pessoal chega e fala assim, não, porque no digital eu tenho a métrica na hora. Olha, 90% das pessoas que falam isso para mim não sabem ler as métricas. Eu também Então, concordo, sabia? E até grandes agências. Até grandes agências. Até grandes agências. A minha agência, nos 2 primeiros anos dela, ela era uma assessoria de tráfego pago. Qual era o principal cliente da Church durante os 2 primeiros anos? Agências muito maiores que não tinham departamento de tráfego. Ah, é? Terceirizavam. Terceirizavam. Uma grande agência terceirizou muitas grandes trabalho agências. com a sua agência. Com a minha agência. Criando polêmica, então. Não, tem muitos porque cases de sucesso de outras agências que são meus, por assim dizer. Mas a grande questão que eu quero te dizer é o seguinte. Ó, não vamos dar nome aos Não, jamais, assim. Mas qual que é a questão? A questão é, não adianta você ter uma festa de métrica do digital se você não tem um profissional que saiba interpretar. Agências vinham até mim justamente por isso, por capacidade interpretativa, por capacidade de ver a oportunidade de negócio nos números. O número sozinho não é nada, né? Uma vez eu conheci um consultor de treinamento que disse para mim uma coisa maravilhosa. Ele disse, número é linguagem. Se você não fala a linguagem daquele número, ele não te serve de nada. Então, acho não, tenho plena certeza, que o empresário que está muito preocupado com os números do digital, com metrificação, ele tem que estar igual preocupado em ter alguém ali do lado dele, seja agência, seja profissional, seja veículo, ele tem que estar preocupado em ter alguém que saiba interpretar aqueles números para ele. Porque senão ele só tem os números ali na mesa. Ele tem os números num papel que ele recebe todo mês e ele fala assim, e aí? O que eu vou fazer com isso tudo? E aí? E aí? Então, assim, o digital ele virou uma festa de métrica. Sim. Durante muito tempo. E por isso que chamou a atenção de todos Por isso os chamou a clientes. atenção, o cara falou assim, nossa, mas a gente faz lá, tem cliente que tem dashboard em tempo real. Eu quero falar disso, me lembro disso depois. Dashboard em tempo real. Então o cara sabe quantas pessoas estão clicando no anúncio dele, ele sabe quantas pessoas estão entrando na página, tudo ali na frente dele, numa tela condensada. Beleza. Não é só saber disso. Porque a maior pergunta dos meus clientes nunca é qual o número? A pergunta deles é o que significa o número? Então você tem que ter profissionais capacitados perto de ti que saibam te dizer o que o número significa. Então muitas vezes quando o pessoal fala assim, quando o pessoal diz assim, o digital é melhor porque ele gera número. O digital é melhor se ele gerar número com alguém que interprete ele para você. Muito legal. Caso contrário, você está na mesma. Você está no escuro. Nós já falamos sobre isso em outros momentos, da questão dos dados. E aqui também vai mais um alerta para pessoal, para o empresariado, que assim, o Grupo RIC ele é rico em questão de informação. Nós não somos executivos ou pessoas ou vendedores que vão para o mercado somente para vender. Eu tenho aqui o meu material de mídia avulsa que eu vou vender para você com o meu Media Kit, enfim. Nós temos informações de mercado. Que uma delas, eu falei no episódio anterior, uma das ferramentas é o potencial de consumo. Quanto de dinheiro disponível no mercado de Londrina existe para você, empresário, para o teu segmento, que as pessoas já estão aptas a consumir? Distribuídas em categorias, né? Como um supermercado.
quanto de dinheiro total em relação a todas as categorias. Hoje eu tenho a informação que são 25 bilhões. O número pelo número é mais um número. A nossa equipe está totalmente apta para sentar com você, empresariado, abrir todos esses números, verificar qual é o seu segmento e quanto deste dinheiro está no seu segmento, para que você possa fazer a conta de quanto você fatura com quanto que tem de potencial no mercado. Aqui te dá o share em relação ao mercado total. Se você está bem, se você está ruim, se você precisa aprimorar, tá? Então, nossa equipe está preparada em relação a isso. Para isso que serve a questão das informações, para serem desdobradas e utilizadas da forma estratégica. Exato. E eu vou te dizer que hoje é a maior carência do empresariado. O processo de tomada de decisão do empresariado, ele é muito carente das informações e de parceiros que tenham inteligência de negócio. De chegar para ele e falar assim, gente que não queira só vender o serviço por vender o serviço, mas que vire para ele e fale assim, eu tenho isso daqui, eu sei ler isso daqui e eu vou transformar isso daqui em negócio para você. É isso que falta. Isso que falta muito. Isso é a maior carência. Cássio, falando assim, a questão de TV conectada. É óbvio que está em evolução. Nós temos essa transição da TV antiga para a TV tecnológica. Isso é um ponto que a gente precisa levar, ter essa consideração. Quantos por cento hoje, a nível de Brasil, nós temos de TV conectados? Ou TV smarts? Hoje você vai comprar uma TV, ela não sai mais sem essa tecnologia. Não. Eu não consigo falar assim, eu quero uma TV que seja aquela TV antiga, de tubo, que não tenha tecnologia nenhuma, e que eu fique lá e guarde ela. Isso não existe mais. Mas falando em informação, quantos por cento em relação ao Brasil hoje nós temos de TV smarts? E quanto vem essa evolução aí crescendo? Perfeito. A gente, com a mudança desse sinal analógico para o sinal digital, a gente teve um pico, né, de crescimento e falando um pouquinho da nossa dashboard, a gente consome ela todos os dias para entender como que esse inventário é quantas pessoas tem na região de Londrina uma Smart TV conectada à internet e que eu possa imprimir, apresentar um banner enquanto ela esteja assistindo o nosso programa ao vivo, né? Ou um reality show, ou o Rick Rural, por exemplo. Isso cresce mês a mês, tá? A gente tem até uns estudos da própria Rick que a gente fez na época da Copa ali, que isso deu um boom, né? Porque na época da Copa, todas as empresas de varejo fazem promoção para você trocar a tua TV, assistir a Copa com uma qualidade melhor, uma TV melhor e tudo mais. Então, assim, temos alguns estudos, falei do próprio Mark, já ele tem alguns estudos que ele apresentou, falei do meio mensagem. Na média, Taborda, na média, hoje 72% da população tem uma Smart TV em casa. Não tem uma pesquisa que foi a campo em cima disso, esses dados vêm da parte mais tecnológica, então a gente tem o nosso parceiro que hoje ele consegue, a gente foi pioneiro, né, com essa tecnologia, mas hoje ele consegue mensurar a nível Brasil qual que é o inventário que ele tem de Smart TV. E voltando à nossa dashboard, ele tem uma geral a nível Brasil, que ele consegue ver também esse crescimento da mesma forma que a gente vê a nível estadual aqui com o Grupo RIC. Então, assim, vamos ficar na base dos 72%, 75% de brasileiros que possuem uma Smart TV. 72, 75 é muita gente. É gente pra caramba. É muita gente, Meu mas Deus. Eu acredito que nos próximos 2 anos aí vai aumentar. Vai para 85%. Nos Estados Unidos está 98%, tá? 98%. Mas assim, é por conta da mudança do sinal. Vai acabar. Isso vai ter que ser. Ou você vai usar o conversor a vida toda. Só que daí você acaba não tendo uma qualidade de sinal tão boa. E assim, a facilidade, né? Hoje está muito on demand. Eu escolho o momento que eu vou ligar a TV, eu escolho o que eu quero assistir na TV. Um pouco diferente do que era antigamente, né? Que era aquela programação da grade e ponto. Por isso que as grandes emissoras, como a própria Record, estão se adaptando cada vez mais a esse universo. Então a pessoa vai ter uma Smart TV, gente. Desculpa, mas é muito difícil ela não conectar a internet, né? Ela não ligar a internet nessa Smart TV, porque ela vai baixar lá o princípio dela, Netflix, exatamente. Ela vai baixar. Acho que tem até algumas TVs, algumas marcas que você nem consegue
dar andamento na Se iniciativa. você não configura o e-mail, se você não conecta a internet. Então, vamos partir dessa suposição, tá? Eu acho que só vai crescer, a gente vê isso na nossa dashboard. Falando um pouquinho sobre essa dash, nela eu consigo ver esse inventário dia a dia de pessoas que estão assistindo a nossa emissora. O jornalismo, ele virou um parceiraço nosso. Primeiro pelaquela questão que eu falei das enquetes, que a gente joga enquetes e pergunta para a população, isso a nível estadual ou a nível local. Então eu posso fazer uma enquete aqui em Londrina perguntando o que a população de Londrina achou do programa Cidade Alerta de hoje, e posso fazer uma para Cambé ao mesmo tempo, falando com a população de Cambé. Você consegue desenhar um mapa de aceitação muito exato. Exatamente. Pense isso para as marcas. Então assim, o jornalismo virou um parceiraço nosso com esse produto. Por quê? Porque ali ele consegue mensurar hora a hora o crescimento de audiência da TV. A gente tem o Ibope hoje, que é quem faz essa mensuração a nível nacional. É uma mensuração que ela tem um tempo, tem a questão da pesquisa, a questão do people meter, então são vários fatores. Hoje eu trago com essa tecnologia algo que ninguém faz. Eu consigo abrir a dashboard aqui na frente de vocês agora e falar, estamos com tantas TVs Smart conectadas na programação da Record, aqui em Londrina, aqui em Curitiba, aqui em Cambé. Eu consigo trazer tudo isso. Isso é o melhor tipo de dado, porque assim, eu sou um gestor de tráfego muito chato. Sou muito crica, muito crica. São os mais chatos que eu conheço. Eu sempre falo assim para todo mundo, eu falo, o melhor dado que você tem é o dado puro em tempo real. Eu trago em tempo real hoje. O então, assim, não faz isso. Quando você tem um dado que depende de muitas variáveis externas, esse dado ele passa por muita intempérie para chegar para ti. Agora, se você tem um dado desse em tempo real, você tem o melhor tipo de dado que você pode ter. Dado puro, da fonte. O que está acontecendo. No momento. No momento. Ali. Então, eu consigo trazer então o hora a hora, o dia a dia, semana a semana, mês a mês, média, quais são os principais programas que têm pico de audiência por questão de horário. Então, eu posso pegar com a nossa equipe de jornalismo ali, que matéria que saiu às 18h32, que teve um pico gigantesco de audiência? Por quê? O que saiu? Isso me ajuda e me traz você imagina, técnica para o jornalismo. Você imagina que dependendo, você consegue posicionar o cliente de forma muito próxima do 100% de aproveitamento. Perfeito. Porque, por exemplo, eu tenho não garanto 100%, nunca garanto. Eu sei que essas pesquisas... o 100% mas assim, vamos falar 99,9%. 99,9%. Porque assim, por exemplo, uma concessionária consegue anunciar melhor, que ela consegue entender o tipo de programação e isso vai desenhar o padrão econômico. É doido, né? Isso vai desenhar o padrão econômico. Uma escola de gastronomia, a gente tem muitas aqui na região, consegue entender a programação, o que se assiste, o que não se assiste. Isso daí, na verdade, serviria até mesmo para a implantação de um negócio. Porque se eu pego o grau de audiência de um local, mapeio ele, mapeio a preferência, mapeia a durabilidade de quando você assiste, isso aqui é estável nesse período, nesse recorte do mapa, esse tipo de comportamento de consumo de conteúdo é estável. Isso serve de guia até para abrir uma empresa no local. Cara, você me trouxe um insight legal. Deixa eu falar de um case rápido. Já falei demais, hein? Falei demais já. Vocês deixaram, deram corda, agora eu vou falar. Seguinte, a gente tem um grande parceiro nosso, é uma universidade a nível nacional, muito forte, investe bastante com a gente. E a executiva fez uma reunião. Eu participei da reunião, eu fui mais para falar um pouquinho de TV conectada. O contrato já estava fechado. Eu fui na etapa final. Mais de pegar briefing com o cliente, alinhar as expectativas e ir para mercado. A executiva teve um insight. Por sinal, o Taborda lá em Curitiba era gestor dela na época. A executiva teve um insight e falou para o cliente de fazer uma enquete. Uma enquete até saiu da executiva mesmo essa ideia. Falou, por que a gente não faz uma enquete perguntando se dentro da nossa programação, dentro do nosso share, obviamente, a nível estado, como ele atende todo o estado, se as pessoas têm interesse em fazer um novo curso nos próximos 6 meses. Nisso o cliente falou, tem como fazer isso? E ele falou, dá pra gente fazer isso antes de soltar a campanha? Porque eu tive um insight aqui, dá pra gente fazer essa pergunta que você falou e na semana seguinte a gente mostrar as modalidades de curso que eu tenho para as regiões, de forma regionalizada? Fomos a mercado. Então, na primeira semana, de segunda a quinta-feira, a gente soltou uma enquete a nível estado para todo o Paraná, todas as regiões que a gente tem cobertura, e perguntou para a população.
você tem interesse em fazer um novo curso nos próximos 6 meses? Opção de resposta, sim e não. Essa enquete aparece com um quadradinho na parte superior, ao lado direito da TV. Não importa o tamanho de TV, se a pessoa tiver com uma Smart TV, ela vai receber essa pesquisa e ela responde com controle remoto, seta e entre, como eu falei para vocês. Só lembrando, que eu sempre falo o seguinte, o óbvio precisa ser dito. Essa pesquisa é uma pesquisa na TV conectada. A nossa audiência da Record, sentada, tranquila, em casa, respondendo através do controle remoto. Só o óbvio aqui para ser dito. É bom você falar mas é bom. Porque é muito novo, né, Taborda? É para nós, gente, para nós, Grupo RIC, sendo bem honesto, para nós também é disruptivo. O começo ali do produto, quando a gente iniciou no mercado, falou, nossa, vocês estão muito digitais. E também tinha muito insight novo, então é bom que o Taborda reforce isso, porque traz mais dados para quem está assistindo a gente aqui. Então, assim, fizemos essa pesquisa, rodamos essa pesquisa de segunda a quinta-feira e pegamos o resultado. Beleza. Na semana seguinte, fizemos uma outra pesquisa, de segunda a quarta daí. E a segunda pergunta era, a nível estado também, era quais modalidades de curso você teria interesse em cursar nos próximos 6 meses? Ou fazer nos próximos 6 meses? Tinha lá EAD, semipresencial e presencial. Gente, foram ao todo 28.970 respostas, se eu não me engano. Não tenho esse dado, mas foi por essa faixa, foi esse número. A gente levou isso para o cliente caiu para trás, era o reitor até na reunião, né? E ele falou, nossa, é tanta resposta mesmo? Daí eu falei, sim, eu abri a Dash para ele, mostrei a pesquisinha, a enquete, ela sai numa planilha já, atrelada ao Google ali, mas tem dentro da Dash. E a percepção do cliente foi, tem regiões que querem fazer EAD. Tem regiões como Curitiba, que o curitibano é diferente, ele tem um negócio de desconfiança. O curitibano é desconfiado, tá? Eu posso falar porque eu sou curitibano e o curitibano é desconfiado. Lá em Curitiba deu presencial. Ele quer ir até a universidade, ele não quer fazer EAD, né? Obviamente que teve respostas EAD, né, em Curitiba, mas o que deu o pico maior foi o presencial. Teve regiões que foi semipresencial, a grande maioria é EAD. Confesso que a grande maioria foi EAD. Ele tinha a campanha meio que pronta já, a ideia dos criativos, os insights que ele ia comunicar, as informações, os contatos que ele ia colocar dentro desses banners, que é a impressão que o Taborda muito bem falou aqui, que é o que vai aparecer quando você estiver assistindo a nossa programação ao vivo, reforçando que não é no break comercial e nem no merchan, é sempre na programação, sempre dentro do conteúdo. Ele mudou a campanha. Não 100%, não vou falar que ele mudou a campanha 100% por conta da gente, por conta da pesquisa. Mas ele pegou a região oeste, que a maioria deu EAD, e entregou uma comunicação focada no EAD. Em Curitiba, mesma campanha, formato de layout, cores do layout, do criativo no caso, só que ele focou no presencial. Venha até a nossa unidade, fale com o nosso representante, venha visitar, venha tomar um café. E no semipresencial ele fez mesclado. Então, assim, gente, olha o dado que a gente trouxe para ele. Esse reitor falou que para esse número de 28 mil respostas, ele gastaria mais, não vou falar aqui valores porque não faz sentido, mas ele gastaria uma boa verba, porque pesquisa hoje é muito caro. Sim. Você como agência, Ander, você pode até complementar isso, você sabe muito mais que eu sobre a questão de pesquisa, né? A gente tem as pesquisas que o Taborda já faz aqui para a praça, que daí envolve ligações, e a gente paga caro, né, Taborda? A gente paga caro para essas pesquisas, que são esses dados que hoje a gente consegue com os executivos apresentar para os nossos clientes, que quase ninguém tem, tá? Sendo bem honesto, quase ninguém tem. A gente tem muito dado para apresentar para esses clientes. A TV Conectada vem atrelada a isso. E assim, olha a inteligência que a gente trouxe para essa campanha. Da mesma forma da tinta ali, que a gente falou do exemplo da tinta, eu personalizei a mídia do cara, eu criei uma conexão do programa com a mídia do cara. Eu trouxe aqui um case muito legal de marca, que eu posso distribuir com mais assertividade essa publicidade. Eu vejo muito assim, quanto mais informação você tem, quanto mais inteligência de informações você tem, numa pré-campanha, melhor é aproveitado o recurso durante a campanha, né?
você consegue, se você tem uma informação dessa na mão, o teu lead ele é mais barato e o teu aproveitamento de fechamento também é muito mais barato, né? Então, o que você consegue fazer? Você consegue ter ali uma situação muito mais próxima do ideal. Você consegue baratear o lead e muito provavelmente aumentar o nível de conversão em loco, né? Então, isso é maravilhoso. E pesquisa, eu vou te dizer assim, por exemplo, isso daí não exigiria só uma pesquisa, exigiria um grupo focal. Seriam 2 custos. Eu teria que fazer uma pesquisa, né? Teria que colocar a gente na rua, fazer uma pesquisa. Isso é caríssimo. Pesquisa é caríssimo. Tanto você fazer quanto você comprar ou contratar uma pesquisa, são as coisas mais caras que tem no mercado publicitário hoje. É importantíssimo, mas é um valor muito importante, mas muito caro, assim. Realmente aquele negócio que a gente fala assim, isso é de uma certa elite do empresariado que consegue contratar uma pesquisa. Mas perfeito. Cássio, muito obrigado pela sua presença, né? Anderson, a gente agradece demais aqui. Mas por último agora, eu gostaria que você deixasse um recado para o empresariado, principalmente no quesito da TV conectada. O que você falaria para ele agora, nesse momento, em relação à questão de investimento em TV conectada? Aos empresários aqui de Londrina e região, a gente com esse produto TV conectada, a gente consegue trazer uma assertividade, uma interação dos nossos telespectadores com a sua marca e uma inteligência na mídia que, confesso, nenhum grupo consegue trazer para vocês. Então, além da publicidade em si, a gente foca muito em entregar a marca de vocês em um formato publicitário. Num pós-venda de uma TV conectada, eu vou trazer isso para você de uma forma bem assertiva, bem didática, mais claro para você entender isso. Porém, profundamente eu trago dados que são muito ricos, que vão mudar a rota do que você tem feito, ajustar a rota do que você já tem feito, e a performance é garantida, né? A gente consegue trazer dentro desse produto off uma performance muito, muito legal, desde interação de controle remoto até direcionamentos de QR Code. Eu consigo traquear quem abriu a câmera do celular e direcionou para o teu QR Code. Eu sei que isso é um pouco disruptivo, é um pouco doido, mas eu consigo fazer isso. A gente que sobe esse teu QR Code, então a gente consegue ter esses dados, né? Então, consigo trazer muita assertividade, gente. O executivo hoje ele tem a liberdade de oferecer para vocês vários formatos muito legais, formatos criativos, e a gente tem a enquete que a gente falou um pouquinho aqui também, que pode ajudar você, se você estiver lançando um produto, se você estiver inaugurando uma loja, ou quiser entender algo, como o Ander falou aqui, né, entender algo antes de lançar para o mercado, você consegue fazer isso com a nossa TV conectada de uma forma muito assertiva, gente, muito assertiva mesmo, dentro do nosso share. E assim, agora eu vou ser um pouquinho vendedor, tá, Taborda? Não é caro, tá? Então procurem a gente aí que vocês vão ter bastante resultado e a gente está à disposição para ajudar vocês. Esse é o nosso objetivo, trazer inovação, solução, e contem conosco. Caro ou barato é relativo. Tendo resultado... Perfeito. Mais caro é não ter resultado, né? Mais caro é não ter resultado. Né? Perfeito. Anderson, suas considerações finais? Olha, minhas considerações finais, eu vou ser bem breve. Eu vou dizer assim, isso aqui é inteligência de mercado. Gente que tem número, sabe aplicar um número, sabe interpretar um número. Acho que como empresário, isso é o mais importante a buscar num parceiro. Seja agência ou veículo, inteligência de mercado. Gente que identifica oportunidades e sabe aproveitar para sua empresa. Ótimo. É isso aí. Ficamos aqui então com mais um Ponto de Negócios. Acompanhe nos próximos episódios. Vamos trazer muito mais gente bacana aqui para falar sobre negócios. Valeu, muito obrigado, Cássio. Obrigado, pessoal. Anderson. E seguimos. Abraço. Abração.